Bom dia, bom dia. Abril começando e o caos foi instalado desde a hora que eu pulei dentro da água. Negócio terrível assim. E eu vou falar hoje para vocês sobre mudança de processo, vou falar sobre a resiliência negativa e o importante é você entregar mais do que é pedido para você. Muito bem, o que aconteceu? Hoje, começando o novo mês, então estamos começando o mês de abril, começa um novo trimestre aí, eu quero mudar o meu estilo de natação para poder até comparar as melhorias que podem ser feitas. E eu já tinha pensado que se a minha dificuldade no primeiro trimestre estava muito mais relativa aí ao tempo de respiração que eu precisava para me recompor em cada ponto, a ideia é que eu trouxesse um nível maior de oxigenação durante o meu nado, então no momento da braçada, da pernada, que eu estivesse respirando mais vezes. Então até o primeiro trimestre eu fiz aí para cada 4 braçadas uma respirada, então a ideia agora era fazer para cada 3 braçadas uma respirada. Muito bem, a coisa começou bem, porque é o momento de saída, da água, saio respirando para o lado direito, e aí quando eu conto a terceira braçada, porque aí eu vou respirar do lado esquerdo, que não é o meu lado natural, foi um negócio terrível. Perdi o equilíbrio, perdi o impulso, bebi água, quase não respirei, e eu ainda fiz uma tentativa por 4 piscinas desse jeito e a coisa foi bastante difícil. Então esse aí é o primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento é que a mudança você precisa fazer um treinamento. A mudança você precisa ter muito claro o que você vai fazer, quais são os seus movimentos. Então, se eu comentei sobre a mão esquerda, entender como é que é a puxada da mão direita no vídeo anterior, é importante então que agora que o meu lado esquerdo entenda como é que é a respirada perfeita para que o meu lado direito faz, para que eu possa então equalizar os movimentos e conseguir o melhor do conjunto, o melhor da equipe. E isso serve para você, tá? Todas as arenas que você tá lutando. Então sempre qualquer mudança ela pode trazer aí algum desconforto, ela pode trazer alguma complicação, mas isso você tem que ter muito claro. E por isso que é importante então, e eu não fiz isso, fazer um treinamento antes. Então, por exemplo, quando você vai instalar um sistema de gestão na sua empresa, é muito comum você trabalhar numa área teste, simulando a vida real, simulando a atividade normal, para depois então você fazer um overlap sobre o sistema anterior com a atualização e a coisa começar a funcionar. Então, eu não fiz nenhum teste, eu pulei na água, eu tinha aquilo na minha cabeça e aí eu fui fazer. A questão é que isso estava na minha cabeça, mas não estava no meu corpo e não estava no meu cérebro. Então lembra, né? Porque o corpo é a experiência, então é a parte da repetição, e eu tenho o controle de como é que eu faço o que cada parte deveria fazer. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Descoordenação completa, e me lembrou muito, e por que a gente precisa fazer esses testes, a gente precisa correr com isso. Me lembrou muito aquele filme do McDonald's, onde o pessoal eles estão treinando, então estão ali os atendentes fazendo o treinamento num ambiente lúdico. Eles estão numa quadra de esportes, fora do ambiente de trabalho, no chão, avis estão desenhados toda a parte onde é que fica o balcão, onde é que fica a fritadeira, onde é que fica a parte de batata e onde é que fica um estoque para ir pegando as coisas. E então os movimentos são todos orquestrados. É uma cena sensacional, eles filmam da parte de cima assim, então é uma tomada superior mostrando aquele balé, aquela dança assim, coisa incrível. E aí me dá o segundo gancho aqui para o próximo tema que eu quero falar, que é sobre a resiliência negativa. Pois é, e foi exatamente o que aconteceu hoje. Por quê? Porque no momento em que eu pulei na água e disse para mim aqui, então a minha mente, a minha mente que está comandando todas as coisas, né? Então ela está fazendo um comando aqui, como é que tem que fazer, ela esqueceu de combinar com o resto, né? Então ela esqueceu de combinar com o resto, e o que aconteceu era que a minha mente ia para um lado, mas a resiliência negativa do meu cérebro, dos comandos cerebrais e até dos meus movimentos, que isso é corpo, isso é experiência, isso é hábito, eles não saíam do lugar, eles faziam exatamente a mesma coisa. Então a descoordenação, o descompasso era total, era uma coisa terrível, porque daí eu tinha lá a mente mandando os novos comandos, o cérebro não estava habituado com aquilo, não sabia exatamente como fazer, e o corpo, o que é isso? E eu com o preço da coxinha, é mais ou menos assim. E foi incrível isso, porque, mais uma vez, é importante que você
treine, é importante que você mostre para a sua equipe, que você mostre para você mesmo, que você identifique as oportunidades, as melhorias e o quanto aquilo vai acontecer, porque a resiliência negativa, ela vai te trazer o que ela age de forma negativa, ela vai te trazer de volta para o hábito, ela vai te trazer de volta para onde sempre foi feito assim. Por que eu vou mudar agora? Deu para pegar essa dica? Isso é fundamental. Cuidem para que sempre que vocês fizerem uma mudança ou se proporem a uma mudança, vai doer um pouco, vai ser difícil, mas é importante. Faz o treinamento, conscientiza, explica o porquê, para onde vai e faz a coisa acontecer. Coisa maluca isso, não? E só mais é uma curiosidade. Então, quando a gente fala da resiliência, a resiliência é um termo que foi cunhado aí com a evolução da indústria automobilística, especialmente aí na década de 70, sobre a capacidade dos materiais sofrerem algum impacto e depois do impacto eles voltarem à sua forma original. E ele está muito relacionado aí ao desenvolvimento dos para-choques dos veículos. Então você pega hoje aí, é muito comum, até por conta da constituição do material que é utilizado nos para-choques, que então ele muitas vezes acontece um impacto, que ele sofre aquela deformação inicial e depois ele retorna para o seu ponto de origem, para o seu ponto no qual ele foi formatado. Então lembra, a resiliência ela pode ser negativa se eu mantiver os hábitos, se eu mantiver a situação, o status quo, a acomodação, lembra disso. E a resiliência ela é muito positiva, então quando eu sofro esse impacto que está me levando para um novo lugar, absorvo esse impacto e entendo para onde eu vou e quais as melhorias que eu vou ter. Ok? Sensacional, não é mesmo? Bom dia, fiquem com Deus.